A segunda metade do século XIX foi de extrema importância para o desenvolvimento daquilo que se chamou modernismo. Com Stéphane Mallarmé conviveram Paul Valéry, André Gide, Oscar Wilde, Debussy. Por sua casa na Rue Rome passou a poesia, o romance, a pintura, a música. Por sua casa passou toda a arte. Um influenciava o outro. Mallarmé abre novos caminhos com inversões na construção dos versos, com a sua poética difícil na estrutura e no conteúdo. Foi o sonho que amei. Foi um sonho que amei. Uma literatura ao mesmo tempo lúcida e obscura, hermética, mas ampla, genérica, aberta. Foi um sonho que amei? Flauta maligna, vai! Foi um sonho que amei. Mallarmé cria o poema Prelúdio para o Entardecer de um Fauno. A narrativa onírica de um fauno ao acordar após a sesta, recordando sua manhã com as ninfas do lago. Esse poema foi um marco para a poesia na França. Debussy compõe um prelúdio sobre a mesma narrativa do poema.
O problema do nosso tempo é que o futuro não é como costumava ser. Paul Valéry disse isso há mais de um século e tinha razão. Por exemplo, uma obra dura enquanto for capaz de parecer diferente daquilo que o autor fez. Pois é isto. Basta uma revolução. Em 2 dias, a revolução faz a obra de 100 anos. E em 2 dias, perde a obra de 5 séculos. Você tem razão. Os livros têm os mesmos inimigos que o homem. O fogo, a umidade, as traças, o tempo e o próprio conteúdo. Olhando para este contexto no século XIX, podemos hoje dizer que a saída não é o USB, mas os inimigos são também a bateria, os cabos, a irritante falta de energia, a desinformação. Estamos ameaçados por 2 calamidades, a ordem e a desordem. Não há belo que se equilibre por si só. Assim definido, é fácil. O belo é aquilo que desespera. Foi um sonho que amei. Flauta maligna. O que acontecia na França influenciaria a cultura planetária a tal ponto que tudo passaria a ser visto de outra forma. Talvez, motivado pela precisão da fotografia que acabava de ser criada como processo de fixação de imagens, Claude Monet passa a perceber e a demonstrar o mundo sob uma nova percepção. As impressões. Sua obra A Impressão, O Sol Levanta, auxilia a transformação da pintura de maneira definitiva. Tudo acontece aos borbotões. Tantas foram as ninfas de Mallarmé, quantas foram as influências de Oscar Wilde na Inglaterra, que provoca uma enorme onda de indagações ao trazer à luz uma nova mulher, Salomé.
Baseada na personagem bíblica, a Salomé de Wilde é uma mulher que possui desejos recônditos e que escancara seu erotismo ao performar a dança dos 7 véus para o seu padrasto, o rei Herodes. E sem limites garantidos por sua beleza e sensualidade incomuns, quer porque quer beijar a boca de João Batista, nem que isso custe a vida dele ou mesmo a própria. O seu cabelo é horrível. Não o amo. É a sua boca que eu quero, Yocanaan. A sua boca é como um topo vermelho numa torre de marfim. Não, nada no mundo é mais rubro que sua boca. Deixe que eu a beije, Yocanaan. Nunca, filha de Sodoma, jamais. Mallarmé, ao lado de Guillaume Apollinaire, é um dos precursores da poesia concreta. Tudo era poesia. Era texto, era livro, luz e cor. Havia naquela Europa um futuro em construção a partir dos seus pensadores e dos seus artistas.
Mallarmé traduz o Corvo de Edgar Allan Poe para o francês. Debussy faz música da poesia de Mallarmé. Manet pinta Mallarmé, que conversa com André Gide, que fala com Oscar Wilde, que ouve Debussy, que faz música com a poesia de Baudelaire, que também influenciou Mallarmé. Tu
Seja sábia, ó minha dor, e fique mais tranquila. Você pediu pela noite, ela está caindo. Está aqui. Uma atmosfera obscura envolve a cidade. Para uns, traz a paz e para outros, preocupação. Enquanto dos mortais a multidão viu, sob o chicote do prazer, este carrasco impiedoso vai colher remorsos na festa servil. Minha dor, dá-me a sua mão, venha por aqui, longe deles. Veja os anos mortos se inclinarem sobre as varandas do céu, em vestidos fora de moda. Veja surgir do fundo das águas um sorridente arrependimento. Charles-Pierre Baudelaire nasceu e morreu em Paris. Entre 1821 e 1867, revolucionou a poesia e influenciou definitivamente a literatura. Nascido de uma família rica, Baudelaire rapidamente demonstrou ser um indivíduo desregrado, torrando metade da sua fortuna com haxixe e ópio, com uma vida boêmia e esbanjadora. Foi obrigado a viver com uma pequena mesada, passando a trabalhar como jornalista e crítico de arte. A sua obra-prima, Flores do Mal, reúne mais de uma centena de poemas que tratam da morte, erotismo, decadência, pessimismo, viagens, drogas, a noite, a arte e a figura do poeta. Em 1862, 5 anos depois da publicação de Flores do Mal, nasce Claude Debussy, nos arredores de Paris, em Saint-Germain, e mais tarde, sob a influência do compositor alemão Richard Wagner, já tendo conhecido o compositor italiano Giuseppe Verdi e Mallarmé, Debussy compõe as músicas em perfeita sintonia com os 5 poemas da sua obra.
Segundo Mallarmé, o mundo existe para terminar num livro. Aqui está o mundo. O livro fechado é a representação da morte. Aberto, as folhas que se movimentam, a vida está aqui representada. As folhas, a página, o verso, a frase, a palavra, a letra. Um desenho no papel com forma, força e inflexão. A vida para além da morte. Mallarmé morreu em 1898 e tudo o que já fez estava impresso na história da humanidade. Sua grande obra, como dizia, no entanto, não chegou a ser feita. Seu sonho, não realizado, visava a transposição dos mistérios órficos para a poesia. Das cinzas dos titãs, atingidos por um raio enviado por Zeus, a grande obra deveria narrar o nascimento da humanidade, lembrando a concepção dos órficos de uma vida após a morte, passando a eternidade ao lado de Orfeu e outros heróis. O inconformismo de Mallarmé, o vislumbre esotérico, sua vida após a morte, propunham a abertura de um ambiente artístico, um ambiente sonoro inteiramente novo. O final do século XIX fervilhava de ideias. A Revolução Francesa arreganhou as fronteiras no final do século XVIII, causando profundas transformações, influenciando amplamente as artes, sob a forma de uma atmosfera liberal que se traduzia na defesa dos direitos do homem, na liberdade de expressão, no respeito aos valores democráticos. Com isso,
houve uma profunda mudança de mentalidade em toda a Europa, o que se refletiu para além daqueles territórios. A arte, de modo geral, procurou buscar outras possibilidades, deixando aos poucos os salões da nobreza para abrigar novas classes sociais em ascensão e conquistando um público amplo e ávido por novas estéticas. Na música, e em especial na ópera italiana e francesa, cunhavam-se os cânones do gênero, com profundas transformações a partir da segunda metade do século XIX. Compositores como Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, o nosso Carlos Gomes e tantos outros passam a dominar o cenário da música sinfônica e da ópera. Mas é na Alemanha que Debussy fica fascinado quando assiste à ópera Parsifal, de Richard Wagner. O compositor alemão torna-se para ele uma percepção totalmente nova. Há que se investigar a partir de Wagner e não baseado em Wagner. E não é que Debussy quebra a tradição dramática de Berlioz e Wagner? Mesmo baseado no mito de Tristão e Isolda, um dos temas do compositor alemão, Debussy cria um novo ambiente harmônico com a ópera Péléas e Mélisande, uma ópera de amor e morte, de morrer de amor. Foi um sonho que amei. Foi um sonho que amei.